temos 7 corpos. O primeiro corpo é o que mais conhecemos, que é o corpo físico, nosso corpo orgânico, que lida com essa realidade física. E nós percebemos essa realidade física segundo a lente do nosso segundo corpo, que tem total influência na nossa percepção do meio, que é o nosso corpo emocional. O nosso corpo emocional é constituído pela água, que ocupa 80% das células, que recebem as informações e os registros das nossas emoções, de tudo que aconteceu em nossa vida. Segundo essa percepção, a nossa percepção emocional vai modificar a lente da percepção do meio físico. Esse corpo emocional, ele flui melhor quando ele está no estado de evolução e de fluidez com relação às suas emoções. Quando ele está magoado, preso, retido, ressentido, ele começa a produzir pedras nesse campo, congelando as emoções e refletindo também isso no corpo físico. São as chamadas doenças psicossomáticas. Por quê? Através desse desequilíbrio das emoções, o corpo físico vai sentir a total influência por meio das manifestações dessas emoções. Este corpo emocional recebe também a influência do terceiro corpo, que é o corpo mental. O corpo mental é o nosso corpo apropriado a receber as informações que vêm do meio e decodificar essas informações, criando estruturas de pensamento, de crenças. Essas crenças vêm do meio social, político, econômico, da família, da religião. Todo esse pacote é absorvido, estruturado mentalmente, de forma a criar crenças que vão influenciar nessa estrutura emocional, consequentemente na estrutura física. As crenças podem ser limitantes ou libertadoras. Uma crença libertadora é aquela que possibilita mentalmente e dá uma força para a emoção para você atingir no plano físico aquilo que você deseja. Uma crença limitadora é aquilo que inibe e impede a sua visão, criando um transtorno nas emoções e bloqueando as suas ações no plano físico. Um exemplo disso é leite com manga mata. Então, isso foi criado para impedir que os escravos tomassem o leite da fazenda. Sendo assim, limitou os escravos com essa crença de usar o leite a seu benefício próprio, mantendo então só o uso da manga que tinha abundante na fazenda. Até hoje, muitas pessoas ainda têm medo de tomar leite com manga. Por aí vai a quantidade de questões e de informações que vem com o objetivo de limitar a mente. Pois bem, este corpo mental também recebe uma influência do quarto corpo, que é o corpo astral, o nosso corpo sensível e sutil, que está relacionado com o mundo dos sonhos. É aquele que projetamos à noite. Durante a noite, recebemos e projetamos todas as informações recebidas durante o dia, num processo que pode nos levar a um baixo astral ou a um alto astral, e isso refletir no dia seguinte. Quando você está no baixo astral, quer dizer que você está repetindo as questões mentais, emocionais e físicas num grau negativo. Por exemplo, você sofre um acidente no plano físico, emocionalmente fica com aquele trauma e aquela memória nas células emocionais, mentalmente você fica com medo de andar de carro, se aquele acidente foi de carro, e à noite, quando você vai dormir, você fica preso no baixo astral, ou seja, continua sonhando com o acidente. No dia seguinte, quando você acorda, você vai reproduzir aquela sensação de opressão, a mente fica embotada, o sentimento fica travado e isso acaba travando e bloqueando as suas ações no plano físico. Mas o campo astral também tem o seu alto astral. Quando livre, então, dessas influências negativas, você atinge a possibilidade de, através do mundo dos sonhos, acessar conhecimentos, informações, por meio de projeções astrais, por meio de viagens astrais e de jornadas astrais. Muitas curas acontecem nesse plano. O corpo astral também recebe a influência do quinto corpo, que é o nosso corpo energético, que foi formado durante o período gestacional, onde traz as informações de todas as inteligências que interagem nesse sistema. Isso
influencia na percepção do corpo astral, no corpo mental, no corpo emocional e, consequentemente, no corpo físico. O nosso sexto corpo é o nosso corpo essencial. É onde está o que entendemos como alma, a individualidade, é a essência do indivíduo. E esse corpo está ligado ao sétimo corpo, que é o corpo espiritual, que está ligado à grande fonte misteriosa do universo. Então entendemos os 7 corpos como: venho do sétimo plano, da fonte universal de energia, que é o mundo espiritual e misterioso. Sou uma essência divina, que é o sexto, e eu tenho um sistema energético, que é o quinto corpo, para atuar através do meu astral, da mente e das emoções e do plano físico aqui na Terra, por meio das realidades adjacentes. O equilíbrio e a organização desses 7 corpos possibilita a atuação presente no aqui e no agora. Porque se estiverem desequilibrados e bloqueados, isso impede a manifestação da essência na sua grandeza espiritual, na sua vida presente.